Olá, estamos aqui com nosso sensei Joseni para a nossa terceira entrevista dessa onda de entrevistas que nós estamos fazendo. Antes de qualquer coisa, nós estamos aqui com o Ricael e com o Paulo, né, os dois dos professores do Instituto. E sensei Joseni, para quem não sabe, é quinto dan, faixa preta quinto dan de judô, é presidente da Búfalo Branco, árbitro aspirante ao quadro da FIGE, né, um dos árbitros mais renomados do estado. E hoje é, como ele mesmo disse, um pai que está muito atencioso, né, às atividades da filha, um marido muito atencioso às atividades da esposa e um filho muito atencioso às coisas da mãe. O senhor quer falar alguma coisa nesse começo aqui de conversa? Boa noite, né, pessoal? Primeiramente, agradecer, né, essa oportunidade aí da gente estar fazendo esse bate-papo, né, e que essa transmissão chegue em bom soar os ouvidos desses atletas, dos alunos aí de Aracati que vão estar podendo conhecer um pouquinho da história do Sensei Joseni, né? Agradecer também o professor Maurílio, não posso deixar de mencionar o nome do cara, né? Sem Nosso dúvida. vice-presidente, que é a qual a gente vem fazendo aí um bom trabalho aí na federação, junto a Búfalo Branco. E dizer para vocês que o Instituto Bons Ventos faz parte da Búfalo Branco, isso é uma família também, a gente somos Sem aí dúvida. corre-irmã, né? Então é muito prazeroso a gente estar podendo trocar esse bate-papo aqui, né? Fique à vontade para fazer as perguntas, dentro do possível, responderei da melhor forma possível. Os... Pois, sensei, eu vou começar. Eu comecei a treinar com o senhor, eu tinha 3 anos de idade. E o senhor também era jovem na época, como o senhor gosta de sempre dizer, né? Era um faixa preta, mas era bem jovem. E o senhor tem uma trajetória muito legal dentro do judô, que a gente vai conhecer um pouquinho mais hoje. Mas a pergunta mais legal que eu queria fazer, a pergunta inicial, era justamente quando e como começou o judô para o senhor? Eu comecei judô em 1988, dia 10 de março de 88, né? Comecei, na verdade, eu comecei o judô já fazendo uma turma. Uma história bem legal. Existia uma associação no bairro da Aerolândia, na comunidade do Lagamar, que eu conheci o professor Zairo jogando futebol. Eu estava num torneio, disputando um torneio de futebol, e o meu time foi para a final com o time dele. Ele era faixa roxa na época, professor Zairo, e a gente batendo um papo e ele falou do judô para mim. E eu disse para ele que tinha interesse em aprender uma arte marcial, eu sempre fui um garoto muito agitado, né? E eu tinha interesse, e daí a gente começou a trocar ideia. Aí a mãe do Paulinho, do Levi e do João Marcos, são 3 faixas pretas da Búfalo Branco hoje, os 3 irmãos. A mãe dele era presidente de uma associação comunitária do Lagamar. Aí, um belo dia, eu conversei com ela, perguntei se ela autorizava a gente fazer judô na associação, né, ali na comunidade do Lagamar. E ela disse que sim. Aí daí eu me mobilizei, me lembro como se fosse hoje, comprei um caderninho, acho que não tinha nem matéria. E eu saí ali no Lagamar perguntando quem queria fazer judô. Eu nunca tinha vestido um kimono. Eu já saí perguntando quem queria fazer judô. E eu juntei, como se fosse hoje, 26 nomes. Fizemos uma reunião numa terça-feira, na casa da dona Rosarinha, que era presidente da associação, na sala dela. Inclusive, ela foi muito gentil, serviu suco com bolacha para todo mundo. E daí a gente amadureceu a ideia, marcamos uma aula inaugural nessa associação com o professor Zairo, né, ele faixa roxa na época da aeronáutica, e essa aula foi no chão.
A gente fez essa aula no chão. E foi uma aula bem bacana. Daí a gente se empolgou e começamos a amadurecer a ideia e abrimos as turmas de judô na associação. Foi daí a minha trajetória e meu início no judô. De lá para cá, eu nunca parei, né? Então, essa aí tá respondida a primeira pergunta. Então, foi assim que eu comecei o judô. Legal. E antes de passar a bola para os meninos, eu queria perguntar ao senhor um sentimento. O senhor sempre fala isso, e é importante, né? A gente ouve isso do senhor, ouve isso do Sensei Marcelo Frazão, dessas grandes figuras do judô que nunca pararam, né? O Sensei Salomão, ele tem um papel na vida do senhor, que foi o primeiro professor do senhor, né? Ele junto com o Sensei Zairo. E Sim. hoje o senhor é o mais graduado de todos, não é isso? E aí, como é esse sentimento, assim, de... Porque todo filme de Kung Fu, o desejo do aluno é superar o mestre, né? E aí, como é que é esse sentimento do senhor hoje com o Sensei Salomão, que inclusive faz parte do quadro dos faixa preta da Búfalo Branco, né? Na verdade, para mim é um sentimento de alegria, né? Porque eu acho que a vida é assim. Se você nunca para, é mais fácil na sua trajetória você chegar lá, né? E, na verdade, você falou que o aluno, ele sempre quer, não sei se foi isso que você falou, quer superar o mestre, né? Quer passar do mestre e tal. Mas eu acho que o sentimento é o contrário. Eu acho que a felicidade de um mestre é ver quando o seu discípulo prospera, entendeu? Eu quero demais que meus alunos cheguem a quinto, a faixa coral, e aí vão, entendeu? Eu acho que essa felicidade do mestre é quando seus alunos dão continuidade, porque aí ele pode observar que ele está fazendo um bom trabalho, né? Mas, infelizmente, muitos desistem, né? Porque a trajetória não é fácil. Mas o meu sentimento, eu não posso esconder que é de alegria, né? Até porque os dois, vamos dizer assim, o professor Zairo principalmente parou no tempo, sumiu, né? Hoje eu não tenho mais notícias, já faz 9 anos que eu nem vejo, né? A pessoa do professor Zairo. Mas também não desejo bem para ele, que onde ele esteja bem. E o professor Salomão também teve as suas divergências, que parou um tempo, estagnou, né? Você sabe que aquele que não busca, ele fica para trás. Então, meu sentimento é de alegria. Mas alegria por mim, né? Alegria por mim, por ter continuado. É isso. Isso aí. Eu gostaria também de entrar na conversa aqui e fazer umas perguntas. Eu estou escutando muito baixo. Estou te escutando muito baixo. Tá baixo? Melhorou? Mais um pouco. Como você melhorou? Hã? Melhorou aí? Agora sim. Agora sim. Vou aumentar um pouquinho aqui. Como o Sensei William falou aí, que começou como seu aluno aos 3 anos, aqui a gente aqui de Aracati, que o William é de Aracati agora, mas ele que foi emprestado para cá, para Aracati, né? Ele não é daqui não. A gente que é aqui de Aracati, a gente também começou, todos nós aqui de Aracati no judô, começamos com o Sensei Givaldo através do senhor. Eu lembro do meu primeiro exame de faixa, que foi em 97, o senhor estava aqui fazendo exame de faixa para a gente. Eu fiz exame para faixa azul com o senhor em 1997. Na época eu tinha 17 anos. Lembro demais. Eu gostaria, Sensei, que o senhor falasse um pouco dessa trajetória aí. É claro que depois a gente vai falar com o Sensei Givaldo, a gente vai fazer entrevista com ele, porque ele é merecedor do título de pai do judô aqui no Aracati, mas se ele é o pai do judô, o senhor é o avô do judô aqui de Aracati. Tudo começou com essa força de vontade do Givaldo, indo para Fortaleza. Lembro que ele ia para Fortaleza, fazia aula lá com vocês lá, com o senhor e com o Zairo, se eu não me engano, na época. E ele trazia para a gente os ensinamentos que ele adquiria lá, mas era bem complicado porque tem a questão da distância, mas aí prevaleceu a força de vontade, né? Se ele não tivesse dado esse pontapé inicial, acredito eu que hoje a gente não teria essa quantidade de atletas que a gente tem aqui e não estaríamos também fazendo esse trabalho que a gente está fazendo aqui, também graças a Búfalo Branco, graças ao senhor, ao Maurílio,
ao Givaldo, né? O Givaldo que, como eu falei, foi quem começou. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa trajetória do Givaldo, fazendo essas viagens, indo adquirir esse conhecimento aí e voltando e trazendo para a gente aqui, essa força de vontade aí. Realmente a gente não pode esquecer do professor Givaldo, né? Foi um cara que foi o mentor do judô de Aracati, cara que abraçou a causa, né? A história do Givaldo é bem bacana, né? Ele realmente ia 2 vezes, ele saía de Aracati, ia para Fortaleza, vinha aqui para Fortaleza treinar judô. E assim, na verdade, naquela época eu era faixa preta, mas ainda era aluno, discípulo do professor Zairo, né? Na verdade, eu ia mais como um grande apoiador do professor Zairo. O professor Zairo foi que, vamos dizer, que levou o judô aí para Aracati junto com o Givaldo, né? E eu estava ali como um grande suporte dele, como sempre fui, né? Na Judô Zairo, eu sempre fui aquele pilar de sustentação ali, das aulas e treino. E assim, eu tenho o imenso prazer em dizer que toda a vida que Givaldo vinha aqui para Fortaleza, eu que ministrava as aulas particular para ele, né? O seu Zairo, como todo mundo conhece, vocês sabem, ficava sentado ali naquela varanda e só fazia coordenar, mandar, né? E eu tive esse prazer de orientar o professor Givaldo, toda a vida que ele vinha a Fortaleza, era um cara muito aguerrido, esforçado, 2 vezes estava aqui toda semana, e muitas vezes ele vinha de moto e voltava no mesmo dia, né? E eu recordo muito bem, Paulinho, daquele exame lá em 97, você para a faixa azul, quando a gente chegou aí, a minha grande felicidade foi ver no rosto de cada atleta ali, quando está recebendo aquela primeira faixa. Assim, foi muito emocionante aquele exame de faixa aí, né? Foi muito gratificante, a gente fez, assim, uma mega festa, foi um evento, assim, super bacana mesmo, entendeu? Foi muito bom. Ainda bem que até hoje está continuando, né? Vamos fazer essa continuidade, se Deus quiser vai sair novos faixa preta esse ano aí, em nome de Jesus. Exato. Pronto, agora é minha vez, né? Eu acho. Exato. Sensei, Não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo. ouvindo? Não. Vamos lá, vou repetir aqui. Sensei Josini, eu lhe vejo assim como uma referência para todos nós, né? É de uma outra, como é que eu vou dizer? Outra geração, uma geração passada, fazendo um elo com a nossa geração agora, né? O judô que o senhor viveu foi um judô diferente do nosso. Por quê? Porque hoje nós vivemos na era da informação. Um grande exemplo disso é essa ferramenta que a gente está usando agora, né? É só um dos exemplos. Está escutando bem, né? Tá. Então, eu queria saber do senhor, qual a sua opinião a respeito disso, da informação? Porque eu vejo isso como uma faca de 2 gumes. A gente tem muito acesso à informação, mas, a exemplo do professor Givaldo, lá no começo ele ia atrás de tudo, ele não ficava acomodado. Ele ia atrás de tudo, porque tinha que ir atrás mesmo, é a única forma. Então, eu quero que o senhor fale um pouquinho a respeito disso. O que é que o senhor acha de tudo isso? Ricael, primeiro eu quero agradecer pela referência, né? Você dizer que eu sou uma referência para vocês, isso é muito importante. Quando a gente se vê nessa posição de ser referência para outros atletas, outros faixa preta, outros professores, isso é muito bacana. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos sim. Pronto, então isso é muito bacana. Primeiro eu quero lhe agradecer por esse título que você me mencionou agora. Em relação ao judô de antes e agora, sobre as ferramentas que a gente tem, realmente, eu concordo com você quando você fala que é uma faca de 2 gumes, né? Porque realmente são muitas informações, né?
E informações que às vezes até desvirtua um pouquinho da essência do judô, dependendo de quem está ministrando, né? Eu sempre digo em todo seminário que eu dou, aula que eu ministro, exame de faixa que eu vou, que você faça e aprenda o que o seu professor está mandando. Se o teu professor estiver te ensinando uma coisa errada, uma hora essa ficha vai cair dele, né? Porque ele tem que estar se atualizando. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Na aula do sábado, do curso de faixa preta, acho que vocês estavam presentes, não estava? Sim? Ok. Então teve a gente vê algumas mudanças, né? Tipo, alguns alunos meus que tá fazendo exame, me perguntando, sensei, até que assim mesmo disse, vai fazer do jeito que o cara tá pedindo, do curso. Depois a gente vê o que foi. Vou só dar um exemplo porque não sei se vocês sabem que no Japão não existe Morote Seoi Nage, não existe Seoi Nage, não existe Seoi Otoshi. Não sei se vocês sabiam disso. No Japão, tudo é Seoi Nage. Aí, alguns países, eles criam o Seoi Nage, Morote Seoi Nage, o Eri Seoi Nage, enfim, para fazer uma série de variações, né? Realmente, a faca de dois gumes, ela acontece nesse sentido. Porque você, às vezes, o professor te passa uma técnica, aí tu vê na internet de outro jeito. Aí vai dizer que o professor está errado. E às vezes não é o professor que está errado, né? Às vezes é uma forma que ele faz, a variação que ele está fazendo, que não pode estar compatível com o que você acha que é o que muitos outros professores ensinam. Certo? Eu aprendi o Ukigoshi com a mão para cima. Eu aprendi. Mas o Ukigoshi com a mão também aqui não quer dizer nada. O que vai prevalecer no Ukigoshi, todo mundo sabe que é o quadril, né? E aí recai um pouco na maturidade, né, sensei, do próprio aluno Também. de entender que é uma variação e dentre outras coisas. Eu acho que o próprio professor ele pode mencionar isso, né, William? Entendeu? Ele pode mencionar. Hoje, não, porque eu não estou dando aula mais assim para adulto. Mas eu pretendo voltar a dar aula para adulto quando eu fizer a cirurgia do meu ombro. Eu fizer a cirurgia do ombro, eu pretendo voltar a treinar, quem sabe até lutar esse master aí. Né, que hoje talvez esteja sendo mais falado até do que a categoria sênior. Entendeu? Mas é o próprio professor, que ele tem que estar se atualizando, cara. Principalmente os professores que vivem do meio do judô, que vivem do judô, precisam estar atualizados, né? Precisam estar se atualizando, entendeu? Mas você tem razão, o mundo que a gente vive hoje, essa tecnologia aí é uma faca de dois gumes. Pode esperar, que daqui a pouco tem gente fazendo exame de faixa aí no judô, do jeito que nós estamos conversando aqui. Que vai ser uma coisa que eu não concordo. Ah, sei, mas os alunos vão ficar prejudicados. Todo mundo vai se prejudicar. Mas espero eu que não, né? Mas vamos para frente. Eu acho que agora é minha vez, né? Sensei, a gente falou aqui, o senhor é árbitro internacional, né? Aspirante ao quadro FIGE, o senhor é quinto dan, o senhor a gente conhece como técnico há muito tempo. Mas, assim, a nossa geração, né, não conhece um pouco da história do senhor de atleta, né? O senhor tem o nosso DNA, né? Eu digo nosso DNA porque eu sou aluno do senhor desde sempre. Tem uma luta de chão muito forte, tem um judô de força, né? Um judô, acho que até parecido com um pouco com um judô europeu. Queria que o senhor falasse um pouco dos títulos do senhor, do que o senhor alcançou como atleta também. No meu início no judô, né, eu fui muito fã da competição, né? Fui muito fã da competição, eu treinava para competir, treinava mesmo para competir. E a competição, ela me ajudou muito a ser o que eu sou hoje. Porque o judô,
ele, dentro das competições, ele me ensinava que o segundo, o terceiro lugar não era o fim, e sim o começo, para você treinar mais. Toda competição que eu iria, independente se eu tirava primeiro, segundo ou terceiro lugar ou não classificasse, eu sempre voltava para casa doido que chegasse segunda-feira para treinar mais forte, para poder ir para a competição, na próxima competição. Né? Então, assim, eu comecei a competir muito cedo, logo com 3 meses de judô, já fui para a primeira competição, levei uma pisa grande, né? Mas também quem é que não apanha com 3 meses de judô, né? E eu comecei a competir já numa categoria forte, né? Categoria infanto ali no BNB Clube, onde a galera treinava muito, então já comecei a pegar muita gente forte. Mas assim, e falando dos meus títulos, eu cheguei a ser 12 vezes campeão cearense, eu fui campeão da Copa Natal, já fui vice-campeão Norte-Nordeste, né? E são os títulos mais importantes que eu tive. Nunca cheguei a disputar brasileiro, campeonato brasileiro cheguei a disputar, mas não cheguei a classificar. Um campeonato também muito importante que eu tive foi na seletiva do Rio de Janeiro, né? Que eu disputei cheguei a 8ª de finais com Sebastião Pereira e perdi. Mas foi muito bom. Minha época de competidor foi muito boa. E naquela época também a gente não tinha e nem o apoio que tem hoje, né? Hoje os apoios são muito grandes. Eu me lembro que esse campeonato brasileiro que eu fui disputar, que era a seletiva da Olimpíada na época, que na época era brasileira e seletiva da Olimpíada ao mesmo tempo. Eu saí daqui numa terça-feira, 6 horas da manhã, cheguei lá na quinta, 8 horas da noite, de ônibus, né? Para tu competir no sábado. Muito desgastante, né? Uma viagem de 48 horas de ônibus, você não tinha como render. Mas a minha vida de atleta foi muito boa, eu agradeço muito. E também na época, eu também fui um pouco, vamos dizer assim, não digo prejudicado, né? Mas eu creio que sim, a palavra é essa. Na minha vida de atleta eu fui um pouco prejudicado porque quando eu comecei na Judosário, eu comecei a dar aula com faixa laranja. Faixa laranja eu estava ministrando treino. Então, quando você ministra treino, você não treina bem. E desde faixa laranja até hoje, né, o tempo que eu passei na Judosário ali, praticamente era eu que dava aula. Né? Todo mundo sabe disso, não adianta negar. Então, eu continuei faixa laranja, verde, faixa roxa. Às vezes assumia a aula sozinho e não treinava bem como era para treinar. Talvez seja por isso que as minhas competições não era tão... Eu não chegava tão bem nos campeonatos mais fortes. Aqui não, aqui no estado eu lutava muito bem, ganhava praticamente tudo. Mas quando ia para o nível nacional, já não era tão bem. Mas é porque também eu não tinha com quem treinar, né? Não treinava forte. Já o Cássio, vamos falar do Cássio, o Cássio era muito forte. Mas o Cássio recebia aula minha, né? O Cássio recebia aula minha para treinar. Às vezes eu não treinava para puxar o treino para eles, né? Então é isso. Minha história de competição foi isso. Tá desligado o microfone, Paulo. Liga aí o microfone. Para Tava dando dizer... interferência, eu desliguei o microfone dele. Tu que desligou. Tá ouvindo agora? Sim. Sim, a pergunta que eu quero fazer para o senhor é um pouco entrando na sua vida particular. Não na sua vida pessoal, na sua vida de empresário. Certo. Eu gosto muito de falar aqui para os meninos que o judô, a gente não só uma filosofia de vida, não só um esporte, não só forma um cidadão, pode formar um profissional. Se eu vi a oportunidade de trabalhar com kimonos e materiais esportivos, e o senhor abraçou isso aí, hoje o senhor é a maior marca do estado do Ceará, e vamos botar mais para frente, acredito, do Nordeste, eu não vi um ainda melhor aqui do que a do senhor, e disputando no Brasil. Isso aí, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para as crianças, principalmente para as crianças, para ver que eu conheço, e o senhor também conhece muita gente que vive exclusivamente do judô,
E o senhor não deixa de ser uma dessas pessoas, né? Se o senhor puder falar um pouquinho pra gente aí, como começou, como o senhor viu essa oportunidade de... Tá certo. Cara, isso é uma visão muito bacana que eu tenho, às vezes eu até me emociono quando eu falo sobre isso, né? Mas realmente, quando eu tive a ideia de lançar em relação a kimono, eu não sei se vocês sabem, mas o meu primeiro kimono foi de saco de açúcar. Naquela época, em 88, 89, os mercantil recebia os fardos de açúcar num saco de pano, né? Não era o saco que vinha hoje, que era de nylon, era de pano. Acho que era a tua época, né, Paulinho? Isso aí ou não? Lembra disso? Eu era muito Lembra, Paulo? novo, né? Mas o meu kimono também foi de saco de pano. E, inclusive, tá guardadinha lá no guarda-roupa da minha mãe ainda. Pronto, então eu comecei num kimono desse, né? E... Mas a minha trajetória dentro da fábrica, ela começou já eu faixa preta, né? Na verdade. Eu comecei a dar aula muito cedo, e realmente, como você falou, o judô ele é mais do que o esporte, mais do que uma filosofia de vida, ele pode formar, sim, um caráter profissional, né? Agora depende muito de cada um. Aqui dentro do estado, eu não vejo muitos professores que vivem do judô, acho que é a minoria, a gente conta em duas mãos, mas muitos amigos meus de fora, que são meus clientes da Combate, muitos vivem de judô e vivem muito bem, né? E assim, quando eu comecei, Paulo, foi meu primeiro emprego, eu trabalhei numa livraria como motoboy. Eu era entregador de livro, essa livraria. E um certo tempo, entrou um gerente lá, e eu não me dei bem com esse gerente, e ele fez minha caveira lá para a dona, e a dona me botou para fora, né? Não vou entrar no mérito da questão, porque vai demorar muito. Mas foi só simplesmente porque ele pediu para me comprar a comida de um gato dele, eu disse que não ia, porque eu tinha muita entrega de livro para fazer. Se eu fosse comprar a comida do gato dele, eu ia atrapalhar as entregas, entendeu? Aí a dona me botou para fora por conta disso. Mas enfim, o dinheiro das minhas contas, eu comprei 10 metros de pano, tecido, 10 metros. Aí eu falei com uma senhora que morava na rua que eu morava, né? Na rua da minha mãe, e ela era costureira e cortadeira, ela cortava e costurava. E nessa época eu já tinha um kimonozinho da Tigre, que eu tinha ganhado do professor Zário, o professor Zário tinha trago da aeronáutica. Tinha trago esse kimono da aeronáutica e tinha me dado um. Eu tinha ganhado um kimono desse. Aí eu peguei, comprei esses 10 metros de pano e pedi essa costureira para fazer 4 kimonos. Esses 10 metros deu para fazer 4 kimonos de criança, né? E esses 4 kimonos, eu me lembro como se fosse hoje. Eu ofereci lá na Judosário, vendi 2 para os alunos, não lembro agora quem foi, e vendi 2 para o Torquato. O meu primeiro cliente foi o Torquato. O Torquato levou para o Santa Cecília. Aí o Torquato achou bacana, né, e perguntou se eu tinha possibilidade de vender esses kimonos para ele vender no colégio. Eu disse que tinha. E tinha as caras, a coragem, disse que tinha. Aí o dinheiro dos 4 kimonos, eu comprei 20 metros de pano, que já deu para fazer 8 kimonos. E aí foi. Desses 8 kimonos, eu vendi uma parte para o Torquato. Aí o professor Salomão foi o meu segundo cliente. Ele perguntou se podia levar os kimonos para o colégio Geldunas. Na época, o Salomão era professor do Geldunas. E eu comecei a vender para o Salomão também, né? Aí o Salomão levou, gostou. O lucro dos 8 kimonos, eu passei a comprar 30 metros de pano. Quando eu comprei 30 metros de pano, foi engraçado que a costureira disse assim, não vou fazer mais não. Eu disse, pronto. Depois que eu arrumei 2 clientes, a mulher vai desistir, né? Aí eu, caramba, o que é que eu vou fazer, né? Aí eu disse, pô, a senhora me dá pelo menos o molde que a senhora cortou? Ela cortou o molde do kimono num papel, né? Uns papel. Aí ela disse, não, lhe dou. Aí me deu.
Aí eu saí atrás, aqui na Aerolândia, batendo em porta, atrás de costureira. Aí encontrei uma costureira, que ela tinha uma máquina, ela fazia tapete. Ela fazia tapete para vender. Eu cheguei para ela e perguntei se ela não queria fazer meus kimonos. Ela disse, não, não faço, porque eu não sei cortar. Eu disse, não, tá aqui o molde. Ela disse, se tiver o molde, eu corto e faço. Aí ela começou, essa costureira. Aí ela começou a fazer os kimonos na casa dela, com a máquina dela. Eu não tinha máquina, não tinha nada. Aí daí a gente comecei a comprar uma peçazinha de 50 metros, peça fechada, já ficava todo animado, que estava comprando uma peça fechada, comprava mais barato, 50 metros, né? Aí essa costureira começou a fazer esses kimonos para mim. Aí a gente começou, na época não tinha nem etiqueta os kimonos, não tinha nem etiqueta. Aí a gente começou a vender para um, vender para outro. Aí as coisas foi pendurando, né? Foi perseverando. Aí da sala dela, eu vi que estava começando a sobrecarregar, que ela não estava ficando com tempo mais para fazer os kimonos, porque os pedidos começaram a aumentar. Aí na época eu só vendia para o judô, não vendia para outra arte marcial, só judô. E alguns outros professores começaram a pedir, né? Salomão para o presidente Médici, o professor Garcia começou a pedir também. E daí eu tive que arranjar outra costureira. Aí consegui a segunda costureira lá no Tranquedo Neves. Aí essa costureira começou também a costurar para mim. Eu fiquei com duas costureiras com as máquinas dela, cada um com as suas máquinas nas suas casas. Aí essa do Tranquedo que eu consegui, quando o negócio começou a pegar, ela disse que não ia fazer mais meus kimonos, porque ela precisava de um trabalho, de carteira assinada, bababá, babá. E eu não tinha empresa aberta, né? Eu vim abrir a empresa depois de 6 anos que eu já estava fazendo kimono. Aí depois disso aí, cara, as coisas guinaram, né? Deus foi abrindo as portas. Aí essa segunda costureira, ela tinha 2 filhas que costurava. Aí eu comprei 2 máquinas na época, botei na casa dela e ficou as 2 filhas costurando também. Então eu fiquei com 4 costureiras. Uma aqui na Aerolândia e 3 no Tranquedo. Aí as coisas foram fluindo e eu tive muita dificuldade quando eu fui passar para o kimono trançado, certo? Eu tentei entrar em contato com a empresa que vende os tecidos em São Paulo e os caras não vendiam para pessoa física. Aí foi aonde me despertou de abrir a empresa. Aí foi onde eu registrei, tirei meu CNPJ para poder comprar o tecido em São Paulo, tecido trançado, para fazer o primeiro kimono trançado. E foi uma luta, porque a fábrica não vendia quantidade pequena, né, de pano, só vendia no mínimo na época 50 metros. E eu não tinha capital para comprar 50 metros de tecido trançado. Não tinha. Aí, resumindo, eu tinha uma moto, aí vendi a moto para comprar 50 metros de pano trançado, que era o pedido mínimo, era 50 metros, depois que eu abri o CNPJ da empresa. Porque nem parcelado podia ser, porque como eu era cliente novo, tinha que ser as primeiras 3 compras, tinha que ser à vista, o dinheiro. As primeiras 3 compras. Eu disse, caramba, e agora? Eu não tenho dinheiro para comprar, né? Eu só tinha uma motinha, que eu tinha comprado também quando eu saí da livraria com o dinheiro das contas, né? Eu para comprar uma motinha e 10 metros de pano. Aí eu vendi a moto. Vendi a moto e disse, pô, eu vou comprar esse pano. Aí me lembro como se fosse hoje, vendi a moto. Aí pedi o pano, paguei à vista, depositei na conta do Banco do Brasil do Cabo, lá de São Paulo. E ele me mandou esse pano. Fui para a costureira, fiquei sentado na sala dela a tarde toda, vendo ela cortar o kimono, com medo dela perder o tecido, né? Tecido muito caro. Eu fiquei lá do lado dela, com medo dela perder o pano. Mas deu certo. Mandei fazer um kimono, me lembro como se fosse hoje, M2, para a filha do Sérgio, do Braçato. Foi a filha dele, a minha primeira cliente a usar um kimono trançado da Combate. Aí depois que eu fiz, que o Sérgio levou para a filha dele, o kimono ficou bacana, ele gostou. Aí começamos a divulgar o trançado. Aí a segunda compra de tecido já foi uma quantidade maior, já comprei 100 metros, porque o que eu comprei já tinha feito tudo.
E aí, Paulinho, deu certo. Perseverei muito. Em alguns momentos a gente pensa em desistir porque as coisas não é fácil, né? Você empreender hoje no Brasil não é fácil. Tive muita dificuldade, né? Mas eu comecei assim, desse jeito. E aí as coisas foram fluindo. Para a gente resumir, hoje a Combate está bem consolidada, graças a Deus. Né? A gente tem 14 funcionários, tudo carteira assinada. Temos 18 máquinas, tudo da empresa também, tudo paga. E temos um grande estoque de tecido hoje também. Graças a Deus, o Combate hoje está bem consolidado, como você falou. Eu não gosto muito de falar, eu gosto que os clientes falem, né? A gente tem um nome muito grande hoje aqui no estado de Ceará, no Nordeste, Norte e Nordeste. E já estamos chegando no Brasil, né? Já estamos chegando ali para o lado do Sul também. Graças a Deus. E isso é só bênção, meu irmão. O judô me ajudou a crescer. É isso aí. Sensei. Ficou alguma dúvida, Paulo? Ficou, não sei. Muito, muito bonita a história. E, como você falou, já está em muitas partes do Brasil, já tem, e aqui na parte do jiu-jitsu também, do karatê, já está bem Não, conhecido o seu kimono. Hoje a gente está muito forte no jiu-jitsu também, eu esqueci de falar isso, hoje a gente não faz só judô. Outra vantagem da Combate hoje é porque a gente trabalha com toda a arte marcial, né? Exato. Judô, jiu-jitsu, karatê, taekwondo, aikido, tudo. Entendeu? A gente está já abrangendo tudo. E já de primeira mão a gente está fechando um patrocínio aí com a Yasmin Lima. Vai ser lançado essa semana. Vai ser patrocinada pela Combate. Só vai usar kimono da Combate agora dentro do Brasil. Só vai usar outra marca quando for disputar os campeonatos internacional, né? Porque tem que ter o selo da FIGE. Primeira do ranking é ela, né? Primeira do ranking, bicampeã brasileira. Isso. Essa semana tá saindo aí o contrato aí com ela de fechamento de patrocínio master da Combate com ela. Show. Ricael tá com os kimono aí para receber, né, Ricael? Tá tudo guardadinho aqui, viu? Beleza. Só não vai dar mofo porque eu tô botando no sol. Sensei, tá me ouvindo? Tá bom o áudio? Hoje em dia se fala muito em judô olímpico, né? E o meu entendimento de é aquele judô no qual a FIGE estabelece as regras, não é isso? Proíbe algumas coisas, tudo mais, pontuação e tudo. Como é que o senhor vê essas regras da FIGE hoje em dia? Se o judô olímpico é benéfico, é prejudicial para o judô, e se é de uma parte sim e de outra não, quais são os prós e os contras desse judô olímpico? Cara, vamos lá. A FIGE, ela sempre pensa no crescimento do judô, né? Que eu acho que é o intuito dela, né? A única coisa que eu não concordo é em relação ao judogi. Agora não é porque eu tô falando que eu sou o dono da empresa de kimono, não. Porque eu acho que ela deveria liberar e a empresa que se adequasse dentro dos padrões da regra oficial, da FIGE, qualquer atleta teria a sua vontade de escolher qual kimono que você lutasse. Concordo. Né? Hoje eles cobram um valor absurdo, eu não sei se vocês sabem, mas não existe nenhuma marca no Brasil que tenha um selo patenteado pela FIGE. Nenhuma marca brasileira. Porque é um valor muito alto, né? E em relação ao judô, assim, eu achei que melhorou muito, né? Esse judô olímpico aí, ele deu uma guinada para o alto rendimento, porque só assim a FIGE, na verdade, ela quer manter que o judô, em grande maioria dos países, ele se torne um esporte profissional, que na minha época não era profissional, não tinha esse lance do profissional. Hoje a gente pode dizer que o judô brasileiro, muitos já são profissional. Ele não é profissional, o judô em si não é profissional no Brasil, mas muitos atletas já vivem do judô. A gente pode dizer aqui inúmeros atletas, como Sara Menezes, Rafaela Silva,
A própria Yasmin Lima, que hoje é cabo do Exército, tem o seu salário do Exército, luta pelo Instituto Reação, que tem o seu salário do Reação, Reação banca apartamento para ela morar no Rio de Janeiro. Então, não deixa de ser uma coisa profissional, não é verdade? Então, acho que isso aí foi a maior intenção da FIGE, foi fazer com que os países que sejam fortes no judô, vamos dizer assim, primeiramente, fizessem esse judô de alto rendimento, para que os atletas pudessem sobreviver do judô. Com isso, as competições se tornaram mais disputadas. Por quê? Porque o atleta não precisa trabalhar para treinar. Então, ele precisa treinar para trabalhar. Né? Se o atleta profissional, vamos dizer, dar um exemplo de uma Rafaela Silva, de uma Sara Menezes, que elas treinam 6, 8 horas por dia. Elas não têm emprego que precisam sair do judô para treinar. Então, o emprego delas é o treino, né? Que é o que hoje está acontecendo com Yasmin também. Então, assim, em relação à FIGE com isso aí, eu acho muito massa, né? Agora, também não concordo com outras situações, por exemplo, de os atletas da seleção não poder disputar um campeonato de jiu-jitsu, não poder ter um livre-arbítrio para disputar outra modalidade, né? Porque eles não aceitam os atletas de alto rendimento, entendeu? Essa é a minha visão em relação ao judô olímpico. Eu acho que foi bom para o país, entendeu? Essa é a minha visão. Bom, acho que por hoje é isso, né? Sensei tem outros compromissos aí, ou a gente pode esticar mais um pouquinho, Sensei? Ficar até 7h30, né? 19h30. Tá certo. Bom, então, Tem fazer mais 17 minutos. O senhor É porque eu falou ainda vou, no início da nossa reportagem, você falou que hoje eu sou um pai cuidadoso das crianças, um marido cuidadoso da esposa e um filho cuidadoso da mãe. Realmente, tá bem. Inclusive, eu ainda tenho que ir na minha mãe hoje, né? Tem que ir lá ainda passar um pedacinho com ela, porque para poder ela ver que a gente está sempre presente, que eu estou sempre lá do lado dela. Eu lembro quando o senhor estava procurando uma casa no Lagamar, que o senhor morou um tempo ali no Castelão, né? Passei 5 anos no passado. Essa raiz é muito forte, né? Muito forte. Sensei, aí, como eu falei no começo, né, e o senhor também falou aí da segunda modalidade, que é o jiu-jitsu, que hoje dá uma guinada na combate, o senhor tem um estilo de judô muito forte no chão, né? Eu queria saber como é que foi que o senhor construiu a identidade do judô do senhor. Algumas pessoas conhecem o senhor pelo Taiotoshi, algumas pessoas conhecem o senhor por aquela laçada que dá no pescoço e passa a perna pela cabeça. Queria saber como é que foi que o senhor construiu esse judô do senhor. Você fala o judô de Neuasa? Não, o seu judô, né? Quem são as referências do senhor, quem foram os professores. E um pouco do judô de Neuasa, que eu gosto muito também. Eu sou muito fã de Neuasa. William, na verdade, cara, eu não posso nem dizer que eu tive assim uma inspiração para o meu judô, entendeu? Para hoje o que eu sou, né? Porque assim, infelizmente o nosso professor Zairo, muitas coisas ele deixou a desejar, né? Em relação à aula. Então assim, eu busquei muito o meu aprendizado, busquei muito, eu procurava treinar bastante, treinar muito, e naquela época o nosso judô era muito, vamos dizer assim, muito grosseiro, né? A gente era muito brabo, a gente treinava talvez até coisas que a gente nem sabia se estava treinando certo. Não sei se isso talvez seja até o motivo de minhas lesões hoje. Eu creio que sim, né? Hoje eu estou super lesionado do ombro, não levei pancada no ombro, não bati meu ombro em nada, e eu estou com o manguito rompido, né? 2,5 centímetros, que eu não posso fazer força. E agora também venho sentindo o quadril. Tem horas que eu tô andando aqui e tem que dar uma parada, porque o quadril não tá obedecendo. Não posso nem botar mais minha filha no braço. Eu também não levei queda, não levei nada no quadril. E eu creio que isso pode ser sequelas de antigamente, dos treinos absurdos que a gente fazia, né? Agora, assim, eu buscava muito, né? Eu aprendi muita coisa com... Não é que eu aprendi, eu treinei muito com o Cássio, né? A gente treinava muito junto, então a gente buscou muita coisa juntos, eu e o Cássio.
A gente treinava de segunda a segunda. Me lembro que às vezes de domingo a gente ia correr, quando voltava fazia multi como base numa manhã. Então a gente buscou muito. Na verdade, o meu forte era o Shimata, viu, William? Não era o Tosh, não. Era o Shimata. Tanto para a esquerda como para a direita. E o meu chão, eu sempre fui um cara que gostei muito de lutar chão, né? Muito mesmo. Então, assim, o treino que não tivesse uma luta de solo, para mim não estava bom. Já era ao contrário de muitos atletas, que a gente chamava para lutar e o atleta, não quero fazer luta de solo, não quero chão, não quero fazer chão. E ficava para mim, fica descompleto, entendeu? Eu acho que o atleta ele tem que ser bom nos dois, tem que ser maleável para os dois, entendeu? E assim, eu tive muita sorte nas minhas competições. Se eu lutava 3, 4 lutas num campeonato, 50% de aproveitamento era chão. Sempre eu tinha, ou eu imobilizava, ou eu fazia o cara bater no pescoço ou o braço. Braço nem tanto, eu era muito bom de pescoço, né? Eu era muito bom de pescoço. Me lembro como se fosse hoje, eu fui lutar uma final uma vez no BNB com um aluno do Garcia, o Gerardo. E ele disse que ninguém tinha feito ele bater no pescoço. Era faixa marrom. E por sorte minha, eu acho que foi sorte, né? Eu acho que deve ter sido sorte. Com 1 minuto e meio de treino, ele vacilou e eu peguei o pescoço dele. Aí ele bateu. E assim, eu busco muito isso, sabe? Eu acho que... E agora sim, claro, eu tinha algumas referências no judô, que era o Leonardo, né? Que hoje é médico, o doutor Leonardo Heracto. Era um cara que, quando eu ia para os campeonatos, eu me espelhava muito nele. Eu era fã de ver o Leonardo Heracto lutar. Eu não sei se vocês conhecem. O William conhece, né? Conhece o William, o Leonardo? Leonardo Heracto? Muita gente, a gente conversa e não sabe o nome, né? Pode ser que seja um. O Leonardo hoje é médico, né? Ortopedista, especialista em joelho. E me lembro que quando eu era faixa laranja, foi onde eu comecei a guinar nas competições. Eu ia para o campeonato, eu não perdi uma luta dele. Às vezes eu não prestava atenção nem nos meus atletas, mas quando ele ia lutar, eu não piscava nem o olho. Então, assim, para mim ele foi uma das referências no judô de Ceará na vida de atleta, né? Na minha vida de atleta. Foi isso. O microfone tá desligado, Paulo. Paulo, tá desligando teu microfone de propósito aí, viu? Pior isso, pior que ele desliga e depois eu fico aqui falando sozinho, macho. Aí é complicado. Certo, Sensei. Então, para finalizar, Sensei, aqui a gente tô falando aqui como atleta que membro aqui do Instituto Bons Ventos, membro da Búfalo Branco, como falou, a gente nunca vai deixar de ser Búfalo Branco, isso aí foi só uma tentativa, isso está sendo uma tentativa da gente expandir a Búfalo Branco no estado do Ceará, certo? Não é que a gente se separou, não é que a gente saiu, muito pelo contrário, a gente continua Búfalo Branco até a morte, certo? E a gente só tem a agradecer, como o Ricardo falou, isso é referência mesmo pra gente, pros meninos, pras crianças aqui, e aqui, como falou, não vou nem dizer que as portas estão abertas, porque se é de casa não precisa de convite. Na hora que quiser vir para cá, para Aracati, pode ter certeza que vai estar bem recebido aqui e vai estar bem assistido, viu? Inclusive, esse ano a gente tinha um seminário marcado, né, Sensei? A gente não sabe como é que vai ser agora com essa pandemia. Mas é uma coisa que a gente reagenda daqui a pouco, né? Uhum. Se tudo não estiver bem. Certeza. Mas, Sensei, como o senhor tem alguns compromissos, né? Acho que se a gente for conversar aqui, a gente tem pano até umas horas. Mas a gente deixa para uma segunda oportunidade, a gente sempre tem essas oportunidades, né? Principalmente remotamente. Então, mais uma vez, a gente agradece o senhor. A gente torce pelo sucesso do senhor também, né? Ano que vem, se der tudo certo, o senhor está com mais uma graduação na Satura, acho muito merecida. É uma pessoa que é referência não só para a gente, né? E não só como técnico, como atleta, também um árbitro, um professor, né? A gente acha interessante e até fazer essa pergunta, mas vamos fazer então, né? O senhor tem
teve muito tempo como técnico do faixa preta, como técnico das seleções de base, mas o trabalho que eu acho mais interessante do senhor é o trabalho do senhor com criança. Como é que surgiu Eu comecei a treinar com o senhor criancinha, né? Mas a gente vê hoje a desenvoltura que o senhor tem com os pequenos é uma coisa assim que para mim é muito interessante. O senhor tem alguma história para contar sobre isso? Essa vocação que o Antes de senhor você teve? falar, interrompendo aqui, lembrando que todos nós aqui a gente dá aula para criança, então toda ajuda que vier é bem-vinda. Então, alguma dica também, Sensei? Ei, rapaz, criança. É o nosso futuro, viu? Nosso futuro. É como o William falou, né? Eu graças a Deus, eu busquei muito judô no contexto geral. Eu sei que a gente não é bom em tudo, certo? Bote isso na cabeça de vocês, a gente não é bom em tudo, não. Mas assim, eu passei 7 anos como professor do curso faixa preta, né? Me afastei depois que a minha filha, que hoje vai fazer 9 anos, nasceu, que eu precisava estar um pouco com a família, né? Porque o curso antigamente era todo final de semana, sábado e domingo, sábado e domingo. Então, tu não tinha tempo para família. Você trabalhava a semana toda, o final de semana na federação. Quando a minha filha nasceu, eu tive que sair do curso faixa preta. E até também para dar espaço para outros professores ministrar e passar os seus conhecimentos, né? E como o William falou, fui técnico de seleção vários anos. Inclusive, eu tive conversando com a Yasmin sexta-feira, e eu disse para ela assim, Yasmin, como tu evoluiu, hein? Tu lembra que eu fui teu técnico no Campeonato Brasileiro, na época não era nem sub-21, era júnior. E quando tu ia entrar no tatame, eu botava a mão na cabeça e contava quantos segundos tu ia voar. Que era ruim, viu? Eu disse até assim para ela. Mas aí isso é bom porque é mais um motivo para a gente olhar para a gente e ver que tudo tem jeito, né? Basta querer. Basta correr atrás. Basta ir atrás dos seus objetivos. E foi o que ela fez, viu? Ela foi atrás dos objetivos dela. Inclusive, ela até me contando que lá no Rio de Janeiro, às vezes o pessoal quer até proibir ela dela treinar. Porque ela quer passar 24 horas treinando. Aí, para dar um overtreino, né? É rápido, né? Cansaço de treino, né? Mas vamos lá. E agora eu voltei, né? Esse ano eu voltei para dar aula do curso faixa preta. Eu acho que vocês vão ter um módulo aí comigo de Kansekai Suasa, né? Acho que o módulo de Kansekai Suasa vai ser comigo. Certo? Sabe o que é Kansekai Suasa, né, ô Paulinho? Show. Estrangulamento, é? O Paulinho tá silenciado aí. O telefone dele tá dando interferência direto. Estrangulamento não, filho. Estrangulamento é Shimiwaza. Meu azar. Já Muito ganhou um ponto bem. aí, ó. Tá até nada, tá até nada. E qual é, em relação ao treinamento de criança, né? Primeira coisa que eu quero dizer para você, já que você disse que está dando muita aula para criança, não deixe a criança achar que o judô é monótono para ele. Mesmo sabendo que o judô é monótono. O judô é monótono, você sabe, né? O judô é muito monótono. Mas você tem que reinventar. Certo? A criança, ela gosta de coisas novas. Eu acho que um dos seminários que eu poderia até um dia marcar com vocês para dar era treinamento para criança. Entendeu? Eu, graças a Deus, vocês sabem, eu sou professor do Colégio Cristo, já há 15 anos. Meu forte lá é criança, eu tenho em média de 70 alunos, tudo criança. De todas as unidades do Cristo hoje, o professor que tem mais alunos sou eu, né? Mas não é porque eu seja mais bonito do que os outros, não. É isso que eu estou falando para você. Não deixe a criança achar que o judô é monótono. Tem que reinventar. Né? E outra, cativar. Tem gente que, muitos professores às vezes falam com a criança no mesmo tom que fala com o adulto. A criança é diferente do adulto. A criança, ela interpreta a tua voz diferente que o adulto interpreta. A criança, ela te vê de uma forma diferente que o adulto te vê.
A criança, ela quer ver em você um super-herói. Sabia? Ela te quer ver um segundo pai para ela na sala de aula. Vou só te dar um toque num negócio, de uma coisa que talvez seja besteira, mas vai ser legal. Se tu fizer, né? Se for, Ricael, principalmente, que falou que trabalha muito criança. Tô falando isso mais criança voltada ali, o William, Paulinho, as crianças de 5 anos, viu? 5, 6 anos. Tem esses personagens, né? Peppa, Homem-Aranha, não é isso? Cara, eu comprei várias camisas. Aí eu botava por baixo do kimono. Aí vestia o kimono. Ia dar aula do Cristo com a camisa da Peppa por baixo, ó. Faltando 15 minutos para terminar a aula, aí eu virava de costa para eles. Aí eu dizia, olha, agora o sensei vai se transformar num personagem. Aí eu tirava o kimono, virava, aí todo mundo gritava, Papai Pig! Rapaz, eu fazia uma festa, velho. Aí com isso, cara, tu vai trazendo a criança para perto de ti. Com isso, tu vai fazer com que a criança, no dia do judô, ele perturba o pai dele. Pai dele, hoje, papai tem judô, eu quero ir pro judô. Por quê? Ele vai sentir lá no judô um prazer de estar lá. E assim, tem N coisas que a gente... Isso foi só um exemplo que eu dei, que eu acho que você nunca nem passou pela tua cabeça, isso, né? Não, Cabeça de vocês, forma, fazer um negócio desse. Hã? dessa forma, não. Pronto, pois é. Pois, bicho, é bacana, cara. Muito bom isso aí, entendeu? E N coisas que a gente pode fazer com a criançada que tu traz a criança para perto de ti, ele te trata como pai, entendeu? E assim, a minha trajetória hoje em dar aula para criança é o meu forte hoje, é dar aula para criança, né? Até porque eu saí mais do adulto, como eu disse para vocês, por causa das minhas filhas. Hoje eu preciso dar atenção, minhas filhas estão crescendo. A gente que é pai, a gente sabe disso, né? Paulinha aí sabe muito mais do que a gente, tem umas filhas já mais adolescentes. O William vai chegar lá. Mas é isso, cara, é reinventar, viu? Reinventar mesmo. Atividades recreativas, lúdicas, que essas atividades tu envolve judô, propriamente dito, entendeu? É fazer um bulldog, não sei se você conhece a brincadeira do bulldog. Faço. São recreações que você faz que amarra a criança. Hoje, se você não tiver essas recreação para criança, essa faixa etária que eu tô falando, tu não aumenta a turma, não. Tu não tem turma de criança, não. Vai ter ali 2, 3 alunos. Se quiser turma cheia, tu tem que fazer um judô lúdico com esse tipo de recreação. Aí com isso, lógico, que os meninos forem crescendo, 8 anos, 9 anos, aí já vai desvinculando uma coisa da outra, né? Que aí já vai mudando o foco. Tô falando mais para aquela criançada de 4, 5, 6, 7 anos, entendeu? Já passando do 8, 9 anos, já é um judô mais diferente, um pouquinho mais diferente. Tá bom? Obrigado, Sensei. Aqui a gente mudou um pouquinho do Bulldog pro Rottweiler. Mas é a mesma coisa. Pois é. Pois é, mas a referência é esse treino aí. Uma vez o senhor me contou que a criança, ela sai de casa, ela faz o treino todinho, esperando só a brincadeira no final. Pode ter certeza. Essa faixa etária, então, nem se fala. Nem se fala. E assim, tem N brincadeiras que a molecada vibra, tá? Vibra mesmo. Sai assim, fantástico do treino, sai super satisfeito. Pois, Sensei, a gente agradece o tempo que o senhor disponibilizou para conversar um pouco com a gente. A gente, com certeza, vai pegar essa gravação aqui para lembrar o senhor depois que a gente quer esse seminário aí, de judô para criança. Na hora. Vamos sim, com certeza. Vou cobrar, viu? Sem dúvida, sem dúvida. E a gente, né, só agradece de novo e torce para que todo mundo tenha muita saúde aí. A gente sabe que Fortaleza ainda está bem caótico, né? Isso aí, acho que eu vejo também o senhor muito responsável com os funcionários do senhor aí.
porque sabe que leva para a empresa e o senhor leva para casa e como um Claro. pai, né, como um filho, como o senhor mesmo disse, isso Uhum. é fundamental. É verdade. Fazer minhas considerações finais aqui para vocês. Eu acho que aí tá a nata, né, do Instituto Bons Ventos, né? Falta só o João, né? É isso? É, É o quarteto, né? É os que estão na linha de frente, né? Cara, o que eu acho muito bacana, inclusive, um dos motivos que eu disse para o Maurílio que sempre ia apoiar vocês foi a forma de como vocês se desligaram da Búfalo Branco, né? Como eu faço, quando eu falo se desligaram, é porque estão levantando outra bandeira, outro CNPJ, né? A gente sabe que todos vocês têm a Búfalo Branco no coração. Foi aquela forma bacana que a gente conversou, eu, o William, o João Marcelo, né, que eu disse para eles o prós e o contras. E saiu todo mundo amigo, saiu todo mundo amigável, né? Ninguém saiu com chateação, com raiva um do outro. É por isso que a gente está tendo esse bate-papo. Até porque também se tivesse algum mal entendido, algum arranca-raba, a gente não estava nem aqui trocando essas ideias, né? E como o Paulinho disse, vocês estão fazendo um teste, né? E nesse teste eu disse pro William, cara, vão lá fazer o teste. Paulinho, tá me ouvindo? Paulo, tá ouvindo? Tô ouvindo sim, Zé. É que o William vai desligar meu telefone aqui. Tô ouvindo. Sim, eu tô falando do teste, né? Que eu incentivei o William para fazer o teste para vocês ir realmente ver se dava certo. Para saber se dá certo, eu tenho que tentar. Se eu não tentasse, eu nunca ia saber que a combate ia dar certo. Eu tive que tentar. E hoje, eu acho que vocês sabem que minha maior fonte de renda é a empresa, né? Minha maior fonte de renda hoje é a empresa. Então, foi o que eu disse pro William, vai lá, tenta. Se não der certo, cara, a Búfalo Branco tá de portas abertas, pode voltar que eu te recebo. Né? Mas assim, os votos aqui dê tudo certo, que você realmente botem para frente o instituto de vocês, né, que tem tudo para dar certo, realmente vocês são pessoas formidáveis. Sempre que eu tive aí, fui muito bem tratado mesmo, não tem do que reclamar. Então, de parabéns pela condução, o que vocês levam o judô de Aracati, tá? E eu só desejo boa sorte, sucesso para todos vocês, tá bom? Obrigado, Sensei. Um abraço. obrigado, Sensei. Até a próxima aí. Ai, até a próxima. Valeu, Ricael. Até a próxima. Até mais, Sensei. Ouço.